Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa aulinha. A aula de hoje a gente vai terminar a matéria que a gente havia começado. Então, a aula de hoje vai ser essencialmente teórica, mas com não muitas aplicações. A gente vai ver algumas aplicações, como vocês vão ver as leis que a gente vai trabalhar aqui, na aula de hoje especificamente, elas para agora, né, para essa disciplina de Eletricidade e Magnetismo 2, ela não vai ser tão importante, né? Vocês vão ver essas coisas com muito mais profundidade, e aí sim vão aplicar muito mais em eletromagnetismo 1. Né? Mas, para a questão para completar aquilo que a gente está vendo, a gente vai abordar também as leis que nós vamos ver hoje, certo? E nós vamos iniciar com uma só o slide está com probleminha, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Com uma espécie de revisão. A gente vai falar rapidamente da lei de Gauss, que vocês devem ter visto em Eletricidade e Magnetismo 1. Deve ter visto, não. Viram, com certeza. É uma das partes mais importantes de Eletricidade e Magnetismo 1, mas de qualquer maneira a gente vai revisar o conceito ligado a ela. A lei de Gauss que vocês viram, agora a gente vai dar um nomezinho um pouquinho diferente. A gente vai acrescentar, na verdade, um rótulo, vai ser a lei de Gauss do campo elétrico, porque agora, hoje, a gente vai ver a lei de Gauss vinculada ao campo magnético. Né? Mas, bom, suponho que todos vocês estejam lembrados da lei de Gauss do campo elétrico, mas vamos fazer uma mini revisão particular dessa integralzinha aqui, certo? Deixa eu testar que está tudo funcionando. Ok. Certo, pronto. Então, a primeira coisa, pessoal, falar rapidamente de produto vetorial. Vocês, obviamente, estão lembrados, a gente tem falado de produto vetorial bastante aqui nas nossas aulas, mas quando a gente tem um produto vetorial entre dois vetores, digamos que eu tenho o vetor A aqui e o vetor B, e a gente faz o produto vetorial deles, AB, o vetor resultante deste produto vetorial, que eu vou fazer aqui em vermelho, ele é um vetor que é perpendicular a esses dois vetores. Claro, perpendicular haveria duas possibilidades, né? Ele poderia, por exemplo, se isso aqui os dois tiverem um plano horizontal, ele poderia ser perpendicular para cima e perpendicular para baixo. Aí a gente usa a regra da mão direita para definir, o que a gente está chamando de perpendicular e criar um sentido que todo mundo concorde, né? Então, A vetorial B seria esse vetor vermelho aqui. E lembrem-se que A vetorial B, esse vetor é perpendicular a esses dois, né? Mutuamente perpendicular a esses dois vetores. E o módulo dele, desse vetor, esse vetor é em módulo igual à área formada, né, por esse paralelogramo aí, formado por esses dois vetores A e B. Acho que até aí não tem nenhuma novidade, certo? Se tiver, pode perguntar, né? Imagine que você tem um rio, por exemplo, ou um cano, por onde flui água, certo? Então, aqui você tem um fluxo de água mais ou menos assim, digamos. E eu faço o seguinte, para cada ponto do espaço, dentro desse cano, né, em que eu estou observando o fluxo de água, eu coloco um vetor cujo módulo vai ser igual à velocidade da água. Então, para cada ponto do espaço, né, estou fazendo, obviamente, só alguns, eu não vou fazer para todos os infinitos pontos do espaço. Estou fazendo aqui uns vetorizinhos verdes, e esses vetorizinhos verdes são tais que eles apontam no sentido do fluxo, né? Como vocês estão vendo, são tangenciais aqui ao fluxo, então eles apontam no sentido do fluxo. E seu módulo é a velocidade em cada ponto. Então, a velocidade nesse ponto bem aqui
é o módulo desse vetor, é esse tamanho aqui. Então, digamos que seja dado em metros por segundo, certo? Bom, se eu pegar, então, apenas esses vetorezinhos verdes, e não o fluxo em si, deixa eu tentar desenhar aqui somente os vetorezinhos verdes. Então, digamos que um era aqui assim, o outro era mais ou menos aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro era mais ou menos assim, o outro assim. Digamos que fosse isso daqui. Se para cada ponto do espaço eu escolher uma... Não, cada ponto do espaço não. Digamos que o cano que a gente esteja trabalhando seja mais ou menos isso daqui, ó. Certo? Então aqui essa partezinha preta delimita as bordas do cano. Certo? Se eu quisesse saber o fluxo de água, a quantidade de água que passa por unidade de tempo, o que eu teria que fazer? Bom, eu teria que pegar uma seçãozinha desse cano, né? Digamos essa área aqui que eu vou chamar de A, e ver a quantidade de volume, né? O volume que passa por unidade de tempo nessa áreazinha aqui, né? Então eu sentaria lá com o cronômetro, né? Ou então derramaria a água que está saindo disso aqui numa bacia, com o cronômetro na mão, veria quantos litros eu obtive em quantos segundos. Digamos que eu deixe 10 segundos, obtenha 10 litros, então me dá 1 litro por segundo. E aí eu tenho ideia da vazão, né, da água através desse cano aí. Uma outra alternativa para fazer isso, para fazer essa medida, a maneira matemática de fazer essa medida seria a seguinte. Se eu pegasse essa areazinha e dividisse em pequenos elementozinhos de área, tem vários outros, né? Estou botando só alguns aqui. Dividisse essa coisinha em pequenos elementozinhos de área. Imagina que eu quadriculei ela todinha, dividi em elementozinhos bem pequenininhos de área que eu vou chamar de dA. Vamos observar esse daqui, tá? Que eu vou circular aqui em vermelho. Vamos observar esse daqui. Então, através desse elementozinho dA, deixa eu pegar ele e botar para cá. Aqui no dA. E esse daqui é E esse verdinho aqui é o vetor V, que me dá a velocidade da água naquele ponto, né, que está vinculado a essa areazinha que eu peguei aqui. Bom, lembre-se que velocidade é metros por segundo, né? A área é metro quadrado, né? Então, a área aqui vai estar medida em metros quadrados. E a velocidade vai estar sendo medida em metros por segundo. Se eu multiplicar os dois, se eu multiplicar o modo desse cara por essa areazinha aqui, eu vou obter uma coisa que vai estar em metros cúbicos por segundo, né? Quer dizer, é uma vazão. Me diz quantos litros, entre aspas, já, claro que você tem que transformar metro cúbico em litro, né? Mas o volume de água que está passando naquele elementozinho de área. E se eu somasse todos os elementozinhos, somasse esse que está circulado em vermelho com outro, com outro, com outro, que está vinculado a outras setinhas, né? Outras vezes, outras velocidades, eu teria o volume de água que passa por segundo nessa área zona A aqui total. Quer dizer, se eu sair somando todos os vetores, eu vou botar assim, tá? A multiplicação eu vou chamar assim. Multiplicados pela área, eu obtenho uma espécie de vazão aqui. Por enquanto, ok, pessoal? Se alguém tiver dúvida, eu sigo em frente. Ok, então vamos lá. Vou limpar aqui o quadro de novo. Certo? Mas lembre-se, se eu somar... Ei, professor, espera aí, Oi, só para eu tirar um print aqui. tá bom.
pode prosseguir, professor. Muito obrigado. Vamos lá. Então, ué, por que não limpou aqui? Então, se eu multiplicar, se eu somar, né? Cada V multiplicado, eu vou chamar de delta A para ficar mais bacana, porque ali não estava uma áreazinha muito pequenininha. Se eu somar todos os V's multiplicados pelaquela área, eu obtenho uma espécie de vazão. Quantidade de água que passa por unidade de tempo. Acho que matematicamente, né, se isso aqui tende para uma coisa muito pequenininha, a gente poderia escrever assim, ó. É um integral que a gente chama de integral de superfície, né? Professor, esse vetor de área aí, ele é perpendicular ao campo também? Não, A ao campo área? não. A gente vai definir agora o que é o dA, tá? É o seguinte, ó. Imagine que eu dividi aquela areazinha em, digamos, pequenos quadradinhos, certo? E que deixa eu botar aqui uns eixos. Não mudou de cor, mas tudo bem. Que aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y, certo? Bom, se esse aqui é um quadradinho, esse cara aqui, ele é muito pequenininho, né? Uma áreazinha pequena, eu poderia chamar esse tamanhozinho aqui de dx, eu não botei o outro eixo. Nem botei o nome dos eixos, né? Então, esse aqui é y, esse aqui é z. E esse cara aqui é um dz, né? Certo, pessoal? Bom, para a gente, como a gente tem um vetor aqui, né? Bom, rapidinho, só para voltar aqui para aquele argumento de volume e água que passa. Se eu tenho um quadrado qualquer aqui, de tamanho A e B, certo? E eu fizer o produto escalar, se eu quiser, ou melhor, deixa aqui, quadrado com uma área que vai ser A multiplicada por B, certo? Se eu pegasse, digamos que eu tivesse e agora eu vou ter que pedir para que vocês sejam, né, pensem abstratamente, porque o desenho está horroroso aqui. Imagine que eu tenho um paralelepípedo inclinado aqui, como se fosse um prisma. Vou ver se eu consigo fazer esse cara melhor, está muito feio. Deixa eu limpar isso aqui. Vou começar tudo de novo. Eu quero limpar para poder fazer um bom desenho. Depois a gente volta para isso aqui. Acho que assim está melhor. Assim vai ficar melhor. Ups. Não. Também. Já eu consigo, tá, pessoal? Só um minutinho. Imagina que eu tenho uma coisa assim, como fosse um prisma inclinado, certo? Se eu multiplicar, se eu quiser calcular o volume dele, eu tenho que multiplicar a área, né? Que seria, no caso aqui, digamos, A vezes B, pela altura dele. Mas a altura não é esse tamanho, né? A altura da coisa seria algo assim, ó. Concorda, né? Então, olhando para esse outro lado aqui, ó, a altura dele é esse tamanho. Aqui para cá. Não seria o tamanho da aresta, seria o quanto eles, né? O quanto a parte de cima está mais, dessa face aqui, está mais alta do que essa face, né? Vou chamar essa altura aqui de H. Então, como é que a gente traduz isso aqui matematicamente, né? Como é que a gente faria para dizer, eu quero pegar a altura? Bom,
Se eu tivesse aqui um vetor em vermelho e um perpendicular à área, aqui, né, que esse perpendicular a essa base, formando um ângulo θ entre eles, chamemos esse aqui de um N, um vetor normal, e vamos dizer que isso aqui é C, esse vetorzinho vermelho é C, a altura seria o módulo da projeção desse vetor nesse eixo aqui, nesse vetorzinho que eu chamei de normal. Concorda? Vendo de lado, a gente teria uma coisa mais ou menos assim. A gente teria o vetor para cá, o outro, opa, não ficou o azul igual o outro azul. Cadê o azul? Para cá, eu acho que está mais parecido, sei lá. Pronto. E o normal. Então, se eu projetar esse cara aqui, ó, esse tamanho daqui para cá vai ser a altura que eu estou querendo, não é? Como é que eu projeto um vetor no outro? A projeção de um vetor no outro, a gente dá o nome de produto escalar, né? Então, C escalar N vai me dar, que vai ser C cosseno de θ, né? Módulo de C, cosseno de θ, módulo de N, né? Vai me dar o quanto esse vetor está projetado aqui. Claro, esse vetor tem que ser normal para que eu tenha só este tamanho, né? Quer dizer, normal não, unitário para que eu tenha só esse tamanho, né? Porque normalmente o produto escalar é módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Agora, se esse cara, em vez de um vetor, for um vetor unitário, esse cara aqui se torna 1, né? E aí eu fico só com C cosseno de θ, quer dizer, eu vou ter só o tamanho da altura que eu procuro. Note que, se eu quiser falar de volume, eu tenho uma outra alternativa. Se eu quiser falar de volume, e eu tiver dois vetores, volume é base vezes altura, né? Se eu tiver dois vetores, se eu pegar o produto vetorial entre eles, o vetor que eu obtenho aqui vai ser um vetor que carrega no módulo dele a área, e se eu depois multiplicar, vou fazer o produto escalar, na verdade, não multiplicar, né? Produto escalar por um cara aqui, digamos C, isto é, se eu fizer A vetorial B escalar C, o que eu vou obter é um número que vai ser módulo de A, módulo de B, módulo de C, cosseno de θ, quer dizer, a projeção dele vai à altura, né? Isso aqui é a altura, isso aqui é a área, então eu obtenho o volume. Quer dizer, se eu pegar um produto vetorial e depois fizer um produto escalar, o que eu estou medindo, no fundo, é o volume subtendido pelos três vetores. Se, além disto, o vetor que eu estou pegando aqui, C, contiver outra coisa, por exemplo, se ele for uma velocidade, quer dizer, se ele for medido em metros por segundo e esses outros em metros, o que eu vou obter não vai ser um volume, vai ser um volume por segundo, né? Vai ficar metro por segundo multiplicado por metro ao quadrado, então vai ficar metro cúbico por segundo, então volume por segundo. Isso é, se eu fizer um produto vetorial seguido por um produto escalar, o que eu estou, no fundo, medindo é uma espécie de vazão. Tudo bem até aqui, pessoal? Professor, eu não entendi essa última parte, não. Qual a última parte? Eu me distraí. Quando você estava explicando, depois desse produto escalar com o produto vetorial aí. Certo. O produto vetorial, lembra que o Altura, produto vetorial, ele mede no fundo, ele mede a área entre os dois vetores, não é? isso, Concorda? Certo. concordo. Se eu pegar a área e multiplicar por uma altura,
eu não vou ter um volume? Isso. Isso. Então, note que a altura nem sempre é o tamanho do vetor, né? Então, a gente deu aquele exemplozinho, se eu tiver uma coisa bem de lado, o que a gente chama de altura não é, se eu tiver um prisma que seja inclinado, vamos fazer ele bem inclinado para o outro lado, para cá. Assim. Se eu fizer um prisma assim, que é meio torto, inclinado para o lado, a altura é esse tamanho aqui, não é este. Concorda? A altura é isso. Isso. Não é esse vetor, digamos assim. Então, eu tenho que projetar esse vetor nesse eixo aqui para obter o volume desse negócio que eu estou trabalhando aqui. Que aí seria a base vezes a altura. E a projetar é fazer um produto escalar, sempre. Se eu tenho um triângulo definido dessa maneira aqui, ó, se eu sei esse tamanho aqui que eu chamei de C, quero descobrir esse, sei o ângulo, o que eu faço? Cosseno de θ quem é? É cateto, acho que é 90 graus, né? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, quem é a hipotenusa? Hipotenusa não. Quem é o cateto? Que é o H. É C cosseno de θ. Então, se eu pegar o vetor e multiplicar por cosseno de θ, tem aquela altura, certo? Então, toda vez que eu tenho um produto vetorial seguido de um produto escalar, no fundo o que você está medindo é um volume. Por outro lado, se o vetor que você está trabalhando, o último, que ia te dar uma altura, e não tiver as mesmas unidades que esse daqui, for como naquele caso que a gente estava fazendo, em que eu defini um fluxo, né? Um fluxo de água, digamos assim, e o vetor que a gente estava trabalhando lá, lembra? Digamos que seja, pegar um vetorzinho bem aqui, que é um vetor velocidade. Se eu multiplicar esse cara, o produto escalar dele por uma d áreazinha aqui, vamos dizer que essa d área seja definida por um vetorzinho assim, que seja perpendicular a ela. Quer dizer, vou definir a área por um produto vetorial. Pego um produto vetorial, pego um lado e o outro, faço o produto vetorial dos dois vetores, obtenho um vetor que é perpendicular aos dois primeiros, que vai estar definindo um ângulozinho com esse cara aqui. Esse DAzinho aqui é o tamanho da área que eu quero medir, né? O módulo dele é exatamente o tamanho da área. Quando eu fizer o produto vetorial deste V, produto escalar, deste V por esse outro vetor dA aqui, o que eu vou obter como resultado? Bom, esse cara é medido em metros por segundo, digamos. Esse outro cara é medido em metros cúbicos. Opa, ficou com uma perna a mais aqui. Metros cúbicos. Ou metros quadrados. Quando eu for fazer o produto entre eles, né, vai ficar o módulo primeiro vezes o módulo segundo, cosseno de θ. Cosseno não tem unidade. Então, isso daqui vai estar sendo medido em... Minha unidade final vai ser metro cúbico por segundo. Quer dizer, é um fluxo, né? É a quantidade de coisa que passa por uma certa região do espaço, no caso essa D áreazinha, por unidade de tempo. Quantos litros passam lá por unidade de tempo? Por segundo? Tantos. Certo? Isto é, toda vez que eu pego, que eu tenho uma coisa como essa daqui, ó, com esse produto escalar aqui, de no caso, um campo vetorial V, que está ligado à intensidade de uma coisa, no caso aqui é a velocidade. dA, o que eu estou medindo, no fundo, é um fluxo, uma vazão. Então, nesse caso aí, não vai precisar a gente fazer o produto vetorial. Não, o produto vetorial não, né? ele está Tá embutido bem embutido, aqui. né? Ó. Certo. Quem é dA? Bom, aí eu vou pegar e vou dizer, eu queria dividir minha área zona em pequenos quadradinhos. Vamos dizer que esse quadradinho seja dx de um lado e dy do outro. Tá? Como é que eu defino essa areazinha vermelha aqui, para poder depois integrar nessa área toda? Esse cara aqui a gente pode chamar ele de quem? A gente pode dizer que é um vetor dx, produto vetorial, que é um vetor, dy.
Porque se eu fizer dx, dy, eu obtenho como resultado um vetor perpendicular à área, dA, cujo módulo de dA é o valor da área. Então, se eu fizer dx, aqui vai ficar complicado, né? Porque é dx vetorial dy, né? Então fica como fosse 2x seguidos, mas assim, ó. Se eu fizer dx dy, o que eu obtenho como resultado é um dA. Vou pegar um vetorzinho pequenininho que aponta nesse sentido daqui para cá. Outro vetorzinho que aponta nesse sentido daqui para cá, fizer o produto vetorial entre eles, obtenho essa coisa vermelhinha, que é a minha d área. Quando eu fizer o produto escalar dela por o campo, no caso aqui um campo de velocidades, o que eu vou obter é uma coisa medida em metros cúbicos por segundo, ou análogo a isso, que é uma intensidade por segundo, ó, um fluxo de alguma coisa. E eu estou fazendo tudo isso para explicar para vocês que quando você tem uma coisa desse tipo aqui, ó, que é a forma integral da lei de Gauss, ou pelo menos um lado da lei de Gauss, está faltando o outro lado, que era Q sobre E, né? Epsilon, desculpe. Essa integral aqui, ela mede um fluxo. Você pode trocar essas velocidades pela linha de campo. É claro, a linha de campo elétrico, o que ela está medindo? Ela está medindo a intensidade da perturbação de uma certa carga numa certa região do espaço. Eu estou medindo quantas linhas, então, no fundo, atravessam uma certa região do espaço. É como se eu pegasse, se isso aqui agora fosse em vez de um fluxo de água, fosse de campo elétrico, digamos que a minha área total é essa daqui, chamemos de S, que eu vou dividir depois em de áreazinhas para poder fazer a minha integral. Quando eu fizer o produto escalar do campo elétrico, né, esqueci que aqui é V, ds, o que eu estou medindo é quantas linhas de campo atravessam essa superfície. É o fluxo de linhas de campo através de uma certa superfície. Deu para entender esse argumento, pessoal? Ok, ninguém falou nada, então vamos seguir aqui em frente. Aí que eu tive um probleminha. Voltou. Então vamos falar da lei de Gauss, como vocês viram. Bom, aqui a gente colocou uma carguinha positiva no centro da tela, e aí eu estou representando o campo elétrico ao redor dela, a perturbação que ela causa ao redor dela, por essas linhazinhas aí. Onde for mais denso, né? Então aqui eu estou representando não por vetores, né, diversos vetores, aqui eu estou representando por aquela ideia de densidade. Aqui, se eu pegar uma bolinha bem próxima da carga, uma regiãozinha bem próxima da carga, as linhas estão mais próximas do que, digamos, aqui. Isso quer dizer que o campo é mais intenso aqui do que aqui. Como se eu medisse uma densidade, né? Pegasse um certo volume, e aí, aqui no caso, para eu pegar duas linhas, eu preciso de um volume muito maior, desculpe, do que aqui. Então, aqui é mais intenso do que aqui. Note que se eu fosse mais distante, eu teria que pegar um volume ainda maior para contar duas linhas, né? Para passar por cima de duas linhas. Então, a densidade seria menor ainda lá. Bom, se eu tivesse uma situação como essa daqui, ó, quer dizer, pegasse uma superfície fechada, como se fosse uma esfera ao redor da carguinha aqui, eu veria que essa superfície, imagine que isso é tridimensional, tá? Uma esfera, ela é atravessada por diversas linhas, aqui no caso, 8 linhas, e todas elas parecem sair da superfície, dessa superfície azul, que da minha esfera, né? Então, você imagina que se eu tivesse uma casca de laranja, só a casca da laranja, sem a laranja dentro, colocasse uma carguinha lá dentro, as linhas de campo estariam saindo e todas elas estariam passando na minha casca de laranja de dentro para fora. Quer dizer, atravessariam de dentro para fora, certo?
Mesma coisa se eu tivesse duas cargas, uma positiva e uma negativa, se eu centrar minha laranja, digamos aqui, a superfície que eu vou usar para contar o número de linhas de campo, todas as linhas de campo estão saindo dessa superfície azul. É uma situação diferente dessa daqui, ó. Se eu colocar agora minha laranja aqui, ó, algumas linhas de campo parecem estar entrando na laranja e depois saindo da laranja. Então, note que algumas entram e outras saem, no caso as mesmas, né? Entram e saem, a mesma quantidade entra e sai. É diferente dessa situação em que somente sai. Então, acho que ninguém vai ter problema com esse tipo, por enquanto, com esse tipo de argumento, certo? Mas note uma coisa interessante. Quando eu colocava a minha superfície de maneira a abraçar aqui essa carga, somente saíam linhas de campo. Quando ela não está abraçando nenhuma carga, quando ela não está sobrepondo nenhuma carga, a quantidade de linhas de campo que entram é a mesma quantidade que sai. E se eu pegasse essa mesma bola aqui azul e jogasse para o outro lado, fizesse assim, ó, quer dizer, botei agora a minha superfície de maneira a abarcar a carga negativa, agora somente linhas entram, nenhuma sai. Então, essa superfície ela está medindo uma espécie de diferença entre o número de linhas que entram e saem, e essa diferença existe quando a superfície envolve alguma carga. Se ela não envolver nenhuma carga, como aqui, não há diferença entre o número de linhas que entram e saem. Quando você tem uma coisa como essa, ou como essa, há uma diferença no número de linhas que entram e saem. No caso aqui todas saem, e no caso aqui todas entram. Por enquanto, tudo bem com esse argumento, pessoal? Então, ok, a gente viu então que se eu fizer uma integral de superfície, né, aquela integral de um campo dA, produto escalar dA, começa uma espécie de fluxo através de uma superfície. No caso, ele está falando de superfícies abertas. Quando a gente pegou uma superfície fechada e saiu colocando em diversos locais que tem cargas, ou não, né, a diferença de fluxo do número de linhas que entram e saem de uma superfície fechada, no caso aqui, essa bolinha azul, ou a bolinha vermelha aqui, a bolinha não, a esfera, né, vermelha, há uma diferença de número de linhas que entram e saem quando essa superfície envolve alguma carga. Vamos tentar transformar essa coisa que a gente viu usando um argumentozinho matemático. Então, a gente viu que uma integral desse tipo aqui é dA, no caso, né, trocando em vez de ser velocidade, estou trocando para linhas de campo elétrico, mas médio no fundo a mesma coisa, a intensidade de alguma coisa no espaço, né? No caso aqui da linha de campo, em vez de uma velocidade. Então vamos tentar botar isso matematicamente, né? Vocês sabem que o campo elétrico de uma carguinha como essa daqui é 1 sobre 4 π ε0 q sobre r ao quadrado, e esse campo é radial. Aí eu botei o r chapéu aqui. Essa superfíciezinha aqui, não sei como é que vocês viram, se vocês viram coordenadas esféricas, mas a maneira de representar cada elementozinho, se eu quebrasse a minha esfera em elementozinhos pequenininhos, dAs, seria r ao quadrado, seno de θ, d θ, dφ, e o vetor perpendicular a cada elementozinho de área é um r chapéu. Vocês não entenderam esse argumento aqui. Vocês vão ver muito mais profundamente isso daqui em eletromagnetismo. O primeiro mês de aula, praticamente, é só trabalhando com álgebra vetorial e coordenadas curvilíneas, então vocês vão ver isso direitinho. Mas, de qualquer maneira, acreditem que o elemento de área é dado por isso daqui.
E se você sai multiplicando essa galera, né? Primeiro, R chapéu com R chapéu, por escalar entre eles é 1. Esse R ao quadrado cancela com esse R ao quadrado. Aí sobra um Q, 4πε0, que pode ir para fora da integral. Aí você vai fazer a integral de seno de θ, né? Dθ, ou dφ, desculpe, dθ, dφ, né? Seno de θ, dθ, dφ. Então, a integral de seno de θ, dθ, você vai ficar como resultado 2. A integral de φ, se você der um giro lá na esfera, aqui tem coordenadas esféricas, θ varia de 0 a 90 graus, né? Π sobre 2, esse cara varia de 0 a 2π. Então, aqui fica 2π, quando eu multiplicar por esse cara aqui vai dar 2π. Esse φ aí é o azimutal, é o... Isso, aqui é o polar e esse aqui é o azimutal. Certo. Coordenadas esféricas são medidas assim. Estou tentando acabar isso nessa aula, mas é mais ou menos isso aqui. Se eu tivesse uma esfera, né? Bom, primeiro, se eu tiver x, y, x, se eu botar aqui, esse cara aqui é z, um ponto aqui no espaço, deixa eu fazer a projeção dele aqui no xy, esse ângulo daqui para cá a gente chama de φ, esse ângulo daqui para cá a gente chama de θ, e essa distância aqui a gente chama de r. É assim que que são feitas as coordenadas esféricas. Para você não varrer a superfície toda 2 vezes, você varre de 0 a π no θ, né? Então θ varia de 0 a π. No azimutal, que é esse daqui, você varia de 0 a 2π, para varrer toda uma superfície esférica. E aí, bom, aí se vocês quiserem ver por que aquele cara dali é relativamente fácil, né? Esse aqui é R, digamos que seja a origem, né? Se esse cara aqui é R, um círculo que eu pegar numa esfera assim, ó, círculo assim, digamos que seja assim, vai ter, se eu medir daqui para cá for θ, esse tamanho aqui é R seno de θ, então, se eu quisesse fazer uma variação aqui no ângulo azimutal, daqui para cá, seria o raio vezes o ângulo, né? Então, seria R seno de θ dφ. Uma variação daqui para cá é simplesmente dθ, e aí você fica com a areazinha dessa daqui. Ela é ou dθ não, né? R dθ, desculpa, esse arco aqui é R dθ. Aí significa R ao quadrado, seno de θ, dθ dφ. Mas essa é uma coisa que vocês vão ver mais para frente. Bom, quando você faz essa continha, você obtém como resultado o quê? Sobre ε0, né? Eu estou supondo que, na verdade, estou fazendo uma revisão aqui, mas, na verdade, teoricamente, vocês já eram para ter visto isso aqui, né? Em Universidade de Magnetismo 1. Quer dizer, o fluxo de linhas de campo elétrico através de uma superfície, no caso, a superfície de uma esfera que envolve uma carga, é a carga sobre ε0. Se ela não envolver a carga, como numa situação como essa daqui, a carga dentro da superfície é 0, então, integral de EdA vai dar 0. Quer dizer, a diferença do número de linhas de campo que entra e sai de uma esfera, o fluxo de linhas de campo é 0. E se ela envolver, né, não é diferente de 0 e é igual à carga, né? Se a carga for positiva, o fluxo é positivo, todas as linhas saem. Se for assim, a carga negativa dentro, né? Então o fluxo fica igual a Q sobre ε0, é negativo. Se a carga for negativa, todas as linhas entram. E aí vocês usavam diversas superfícies para fazer cálculos mais fáceis. Então vocês, por exemplo, devem ter calculado o campo elétrico ou de um fio, ou de um plano, né, infinito, etc., usando diversas superfícies que a gente chamava de superfície gaussiana. Então, a gente usava aquela lei de Gauss da eletricidade para calcular facilmente campo elétrico. Por quê? Porque se você encontrasse uma superfície tal que esse campo é constante ao longo de toda a superfície, o módulo dele não muda, e o cosseno entre esse cara e esse não muda, por exemplo. No caso, numa situação como essa daqui,
o campo elétrico ao longo dessa superfície, se ela estiver centrada na carga, o campo elétrico não muda, né? Porque o campo elétrico cai com raio, e o raio aqui é constante ao longo dessa superfície. O ângulo entre os dois vetores também não muda, porque o campo elétrico é sempre perpendicular aqui à área. Então, eu posso tirar esse cara da integral, e aí fica só a integral de dA, e aí vocês calculavam muito facilmente o campo elétrico, porque bastava saber a área da superfície que você estava trabalhando, né? E isso era igual à carga que a superfície envolve. No magnetismo, a gente não tem a mesma coisa. A lei de Gauss para o magnetismo, toda vez que você eu coloquei aqui um ímã, né? No caso do ímã, você tem como se fosse dois polos, né? Sempre. E sempre você vai ter esse tipo de coisa no magnetismo, seja um espiro, o que quer que gere campo magnético, você vai ter sempre dois polos, um que parece ser a fonte da onde saem as linhas de campo magnético, e outro, né, que a gente chama de que é como se fosse o sumidouro das linhas de campo, onde elas entram, né, um de onde elas parecem emergir, um de onde elas parecem entrar, digamos assim. E como você tem essa particularidade de sempre ter o lugar que as linhas nascem e o lugar que as linhas somem presentes, né, um polo norte e um polo sul vão estar sempre um acompanhado do outro, você vai ter sempre situações como essa daqui, ó. Na verdade, o análogo elétrico é sempre como se fosse isso, né? Aqui elas nascem, aqui elas morrem, digamos assim. Então, se você pega uma superfície e tenta abarcar o campo magnético, você vai estar sempre pegando situação em que a quantidade de linhas de campo que entram é sempre igual à quantidade de linhas que saem de uma superfície fechada. Que eu botei duas. Essa aqui que eu chamei de SA, pequenininha aqui, você pode ver que 3 linhas entram e 3 linhas saem. Aqui um SB, que eu tentei envolver todas as linhas de campo, né? É uma representação claro que isso aqui é uma representação do campo, como é que está, né? Você poderia imaginar que existem mais linhas, mas você pode imaginar, ver que quantidade de linhas, nenhuma entra, aqui no caso, nenhuma sai. De maneira que, no magnetismo, a lei de Gauss, ou a lei de Gauss para o magnetismo, ela te dá que o fluxo do campo magnético através de uma superfície fechada é sempre zero. A gente diz que isso representa uma espécie de lei na natureza de que não existe monopolo magnético. Isto é, não existe um polo sul separado do polo norte. Não existe uma coisa que gere as linhas de campo que não esteja acompanhada de uma coisa que suma com as linhas de campo. Isso é o contrário do que acontece na eletricidade. Na eletricidade, o monopolo é uma carga, né? Aquilo que teria tem um dipolo, são duas cargas, né? O monopolo é uma carga. E você tem a presença das cargas individualmente. Você tem uma carga positiva e uma carga negativa. E elas existem como entidades separadas. Já no magnetismo, você não tem um equivalente a um polo norte que não tem um polo sul do lado dele. Sempre que você tem uma coisa que gera linha de campo, do outro lado, digamos, junto a essa coisa, vai estar o lugar onde somem as linhas de campo. Bom, tem uma região do qual, que ela não some, na verdade, propriamente. Né? Um local de onde elas parecem sair, como aqui, ó, como elas estão sempre fluindo para fora, tem sempre uma região do espaço onde ela parece estar fluindo para dentro. Não existe um polo, então, sozinho, um polo magnético sozinho. A gente diz que não existe, então, um monopolo magnético. E é isso que a lei de Gauss para o magnetismo nos diz, que o fluxo através de uma superfície, das linhas de campo magnético através de uma superfície fechada é sempre zero. Então, obviamente, ela não tem utilidade, né? Se não expressar essa questão do monopolo magnético não existir. Porque a utilidade da lei de Gauss para a eletricidade, para o campo elétrico, era fazer com que a gente calculasse o campo elétrico mais facilmente. Quem vai permitir que a gente calcule o campo magnético mais facilmente não vai ser a lei de Gauss.
vai ser uma outra lei que a gente vai chamar de lei de Ampère. Então, da mesma maneira que a gente tinha maneiras fáceis de calcular o campo elétrico, explorando a geometria do problema, usando o que a gente chamava de superfícies gaussianas, né? Se você tivesse uma coisa que tivesse uma geometria cilíndrica, a gente fazia uma superfície cilíndrica ao redor, porque é o campo elétrico ao redor de um fio, né, apontando para fora. Então, em cada ponto do espaço, ele é sempre perpendicular a D áreazinha aqui, e como ele cai com r ao quadrado, e esse cilindro está centrado no fio, ele é perpendicular à área e constante ao longo de cada áreazinha. Então, a gente pode pôr para fora da integral. Mesma coisa acontecendo aqui, mesma coisa acontecendo aqui. Então, quem vai fazer a função da lei de Gauss não vai ser a lei de Gauss no magnetismo, mas sim uma outra lei que a gente vai chamar de lei de Ampère. A lei de Ampère, ela relaciona a componente tangencial de um campo elétrico através de um tipo de integral, né? Integral de linha. Então a gente escolhe um caminho. No caso, o caminho que a gente vai escolher para a integral de linha, em geral, é sempre um círculo, né? No caso aqui, imagina que eu tenho um fio e eu tenho vocês sabem que ao redor desse fio vai ser gerado um campo e que esse campo circula esse fio, né, dessa maneira aqui, né? Usa a regra da mão direita. Então ele circula dessa maneira aqui, passando aqui, né, digamos, mais à direita, não à direita, na frente do fio descendo, né? Embaixo se afastando da tela, à esquerda aqui do fio, essa parte aqui de trás do fio ele está subindo e aqui ele está saindo da tela. Então a gente vai fazer algo muito parecido com isso daqui. Então, da mesma maneira que a gente tinha um tipo de integral que mede o fluxo, um outro tipo de integral, no caso ela mede uma coisa chamada circulação. No fundo é isso, né? O quanto um campo gira, circula algo. Né? Vocês vão ver que circulação, lá no eletromagnetismo, vocês vão ver isso bem, mas a gente vai dizer que campos vetoriais que tenham mais ou menos uma estrutura assim, ó, digamos, um campo que tem essa aparência aqui, ó, como se ele girasse em torno de um ponto, a gente diz que ele tem uma circulação, e campos, digamos assim, ó, não tem circulação. E a gente vai medir isso daí de diversas maneiras. Uma das maneiras de medir é através de uma integral, a gente chama de integral de circulação, que é uma integral de linha. Você escolhe um caminho ao redor o caminho pode ser esse. Daí eu faço o produto escalar do vetor campo naquele ponto, por um vetor dl, né, que vai estar acompanhando esse caminho. Então, para cada ponto do espaço, eu pego um dlzinho, faço o produto escalar dele pelo valor do campo naquele ponto, digamos que o valor do campo seja esse daqui. E aí eu consigo medir essa propriedade de campos de circular um certo ponto. E a maneira que a gente tem, eu não vou demonstrar aqui para vocês, demoraria muito tempo, é através, não muito tempo, demorei um tempinho, muito mais do que a gente tem, é de uma integral como essa daqui. E a gente vai procurar fazer a mesma coisa que vocês faziam no caso da integral de superfície. A gente vai escolher um caminho que, ao longo desse caminho, o campo magnético ele é constante e paralelo a esse caminho que você escolheu, de maneira que, quando eu fosse fazer o produto escalar, cosseno não muda, módulo não muda, então posso tirar, é constante, né? Então posso tirar para fora da integral. E aí eu posso calcular, por exemplo, correntes de maneiras fáceis. Por exemplo, se eu tenho um fio como aquele, percorrido por essa correntice aí, e escolho um caminho como esse laranjinha, eu iria quebrar esse caminho em diversos dlzinhos, né? Vetorezinhos que tangenciam esse caminho,
E como vocês sabem, o campo ao redor desse fio tem o campo magnético ao redor desse fio aqui tem exatamente essa propriedade. Se aqui em cima ele aponta no mesmo sentido que o DL, né? Aqui para baixo o DL seria, tangencialmente, seria aqui para baixo, né? E o campo também seria para baixo. Aqui ele seria para a esquerda, né? O DL, e o campo também para a esquerda. E como a distância R aqui não muda, o valor do campo não muda ao longo dessa trajetória. Isto é, não muda o ângulo entre os vetores, nem o valor do campo, então eu posso tirá-lo para fora da integral. E aí a minha integral fica só a integral do caminho. E o valor de uma integral de caminho, ao longo do caminho inteiro, é simplesmente o comprimento desse caminho. Então, por exemplo, aqui no caso de um fio, se eu pegar esse caminho laranja, posso tirar o B para fora, não sei o valor dele, mas posso tirar para fora, porque eu sei que ao longo desse caminho, pela regra da mão direita, ele vai ser constante, né, e sempre paralelo ao DL. Tiro ele para fora da integral. O caminho, então, se eu chamar esse tamanho, esse raiozinho aqui de R, o tamanho do caminho, né, o comprimento dele é 2πr. Então, o valor dessa integral aqui é 2πr. Então, fica o B 2πr igual a μ0 e C. Passo o 2πr para o outro lado e encontro que B é igual a μ0i sobre 2πr, que é um que você já sabe, né? Quer dizer, a gente estaria usando aqui, no caso, a lei de Ampère para encontrar o que vocês já viram várias vezes, que é o campo de um fio. Vocês viram que o campo ao redor de um fio, a intensidade dele é dada por isso daqui. μ0i sobre 2πr. Bom, e a lei de Ampère serve essencialmente para esse tipo de coisa. Para a gente escolhe um caminho, a gente não conhece o campo, a gente quer encontrar o valor do campo, da mesma maneira que anteriormente, né, com a lei de Gauss, você queria encontrar o valor do campo elétrico. Aí a gente escolhe um caminho ao longo do qual o campo magnético claramente é constante, paralelo ao caminho em si, e aí você pode tirá-lo você pode tirar o campo da integral, ele é constante, né? Bota ele para fora da integral, daí você fica só com o comprimento do teu caminho, e aí você pode, então, em situações em que você pode explorar a simetria do problema, você pode encontrar o campo facilmente. E é para esse tipo de coisa que a gente utiliza a lei de Ampère. No caso, a lei de Ampère a gente vai utilizar para pouquíssimos exemplos, tá? No caso, vai ser para calcular de uma segunda maneira o campo de um fio, como a gente está fazendo aqui. Depois, que é o exemplo que a gente vai fazer agora, a gente vai calcular o campo dentro e fora de um fio, que é o que a gente não havia feito. Apesar que fora a gente já tinha feito, né? Fora é isso daqui, ó. A gente não calculou dentro. E por último, calcular o campo dentro de um toroide, que é como se fosse uma rosquinha. Isso aqui, ó. Essas são as situações que a gente normalmente utiliza. Às vezes eu utilizo também para um solenoide. O toroide é esse aqui, ó. Você pega imagina que você pega como se fosse uma rosquinha, uma coisa circular, envolve um fio, como se você tivesse uma bobina enrolada, né, uma espiral enrolada numa coisa circular. A gente chama isso daqui de toroide, que é bastante utilizado em equipamentos elétricos. Certo? E esses seriam essencialmente os casos que a gente utiliza, né, para o nível de vocês, a lei de Ampère. Então, vocês vão utilizar essa lei muito mais no futuro. Certo? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Bom,
Uma coisinha que eu tenho que falar aqui com relação à lei de Ampère é o seguinte: a lei de Ampère mede a circulação, e a circulação é dada, quer dizer, essa integral de linha, ela é igual a, da mesma maneira, de maneira análoga ao que a gente tinha na lei de Gauss, ela é igual a uma constante, no caso aqui é o μ0, né, quem está mexendo com magnetismo, que multiplica a corrente que está dentro, ou que atravessa a superfície delimitada pelo contorno. Quer dizer, se eu tenho esse contorno C aqui, esse caminho C, ele delimita uma área, né? No caso, a área que está sendo delimitada pela circunferência, que é o círculo, né? Essa parte rosadinha aqui dentro. E a corrente que passa por ele, corrente que atravessa essa área, no caso aqui era a corrente do fio, que a gente chamou de IC, certo? Uma corrente que atravessa a área delimitada pelo contorno C, a gente chamou de C, é a corrente do próprio fio. Então, a gente usou isso para calcular o campo ao redor de um fio. Então, da mesma maneira que na lei de Gauss a gente pegava a carga que estava sendo delimitada, que estava contida dentro da superfície que a gente chamava de gaussiana, aqui também a gente vai pegar, no caso, não a carga, mas a corrente que está, no caso, não delimitada, né? Porque a gente não tem uma delimitação, mas a corrente que atravessa a área delimitada pelo caminho que a gente está pegando. E eu acho que a melhor maneira de explicar isso para vocês seria a seguinte, vamos lá. Se eu tivesse dois fios, digamos, vou fazer os fios em laranja da mesma maneira que estão ali. Então, imagine que eu tenho dois fios aqui. Esse aqui passa uma corrente que eu chamo IA, e aqui tem uma corrente que eu chamo de IB. Se eu quero calcular o campo de IA, não o campo de IB, não é o campo magnético de IB, o campo magnético de IA, o que eu faria? Bom, eu vou definir um caminho, caso eu fazer em verde, fazer um caminho fechado aqui, que era para ser um círculo, vou chamar isso coisa de C. Note que esse caminho, ele delimita uma certa área, que eu vou marcar aqui de clarinho, certo? E a lei de Ampère seria como, né? Deixa eu fazer aqui. A lei de Ampère seria integral de B dl, então B produz escala de B pelo um vetorzinho que, né, que vai montar esse meu caminho, então em cada ponto aqui ele é tangente a esse caminho. Estou fazendo alguns dl's aqui, tá? E essa integral, ela é μ0 e contido por esse caminho. Note que como esse caminho aqui está sendo atravessado somente pela corrente A, eu colocaria aqui apenas IA. Não colocaria IB porque ele não está contido nesse caminho. Na verdade, eu não poderia usar a lei de Ampère para fazer isso aqui, porque a simetria não permite calcular o campo dessa maneira, mas é só para tentar explicar o que quer dizer com contido, tá? No caso, eu utilizaria apenas a corrente A, porque somente ela está atravessando a área, né, que é essa parte achurada, delimitada pelo caminho C. Certo? Então, IC, que a gente chamou lá, né, o I que é contido pelo caminho C, é somente a corrente, né, que atravessa a área A, que está sendo delimitada pelo caminho C. Certo, pessoal? Deixa eu dar um exemplozinho de aplicação da lei de Ampère. Então, vamos ver o campo dentro e fora de um fio, para vocês entenderem como é que a gente utiliza.
Bom, para fazer um campo dentro de um fio, o que eu vou fazer? Eu vou delimitar primeiro um caminho dentro do fio. Eu não tenho muita certeza de como é que varia o campo dentro do fio, mas eu suponho que, assim como fora, ele deve depender da distância ao centro, né? Então, eu centro esse caminho no centro do fio. Ele está centrado no centro do fio. Então, peguei esse caminho aqui laranja, com um Rzinho tal, que é menor do que o tamanho do fio, né? Digamos que o fio seja um tamanho Rzão. E aí vou percorrer esse caminho aqui. Imagino que o campo deva ser da mesma maneira que fora. Ele deve circular isso daqui, quer dizer, ele em cada ponto o campo deve ser tangencial a esse caminho. Então, ao longo do caminho ele é sempre tangencial, nunca perpendicular, ou fazendo outro ângulo qualquer. Como ele deve depender de R, ele deve ser constante ao longo desse caminho. E aí eu posso botar, então, B para fora da integral, e aí fico só com a integral de caminho de dl, que é só o comprimento do caminho, que no caso aqui é 2πr. E aí só resta a gente tentar encontrar quem é a corrente que atravessa a região do espaço delimitada por esse contorno em laranja, por esse caminho em laranja. Note que se eu tenho um fio inteiro, e o fio inteiro é maior do que o caminho, né? Então parte da corrente passa fora do caminho e parte passa dentro, né? E aí eu tenho que fazer então uma proporçãozinha, porque a corrente que está fora não vai contribuir para essa integral aqui de circulação, para essa integral de caminho. Isto é, IC, se a corrente que passa aqui pelo fio inteiro é I, IC deve ser menor do que o valor de I total. Vocês conseguem entender esse argumento, galera? Ok. E como deve ser IC, né? Bom, IC deve ser tal que deve ser proporcional, né? Uma coisa assim, tipo, quanto maior a área aqui dentro, mais da corrente total está passando dentro. Até um ponto em que, quando esse caminho fosse o tamanho do fio, eu estaria abarcando a corrente inteira. Note que, como isso daqui é a área, então a corrente IC sobre o I total deve ser tal que é esta área sobre a área total do fio. Isto é, a corrente que passa nessa areazinha dividido pela corrente que passa na área inteira deve ser uma fração igual a esta área pela área inteira. Esta área aqui é πrzinho ao quadrado. A área inteira, πrzão ao quadrado. Então, I sobre IC, ou melhor, IC sobre I, deve ser πrzinho ao quadrado sobre πrzão ao quadrado. Por que eu botei um tiquinho diferente? Porque eu só multipliquei, né? Então, IC sobre I, né? Imagina que este I está aqui dividindo, é πrzinho ao quadrado sobre πrzão ao quadrado. De maneira que IC, a corrente que passa nessa área que é achurada, se eu isolá-lo, cancela π com π, vai ficar Rzinho ao quadrado sobre Rzão ao quadrado, que multiplica a corrente inteira. Note que se eu pegar um Rzinho tendendo a zero, não vai ter corrente nenhuma, né? Porque o Rzinho tendendo a zero, isso aqui é zero, e aí a corrente passando uma areazinha zero é zero. E se eu fizer o Rzinho tender a Rzão, quer dizer, de maneira que o caminho agora seja o fio inteiro, de maneira que a área abarcada por esse caminho seja a área do fio inteiro, vai ficar Rzão ao quadrado sobre Rzão ao quadrado, cancela um com o outro, daí, né? Então a corrente se torna I. E isso é bem razoável. É exatamente aquilo que a gente imaginaria. Então eu pego esse IC, substituo lá na minha expressão que eu já havia encontrado, e aí eu encontro uma expressão para o campo magnético dentro de um fio. Note que o campo magnético dentro de um fio, depois que eu substituo IC, né? Então eu estava com essa situação aqui, substitui IC, então vai entrar um Rzinho ao quadrado,
que vai cancelar com esse R, que é um Rzinho ao quadrado, e cancelar com esse R ao quadrado, de maneira que vai ficar Rzinho em cima, embaixo vai ficar Rzão ao quadrado. Fica com essa expressão assim, ó, Rzinho em cima, embaixo é Rzão ao quadrado, só que a Rzão é uma constante, e Rzinho é o raio, né, desse caminho que eu peguei. Isto é, o campo magnético, ele é zero no centro, quando o Rzinho for zero, é zero, e ele cresce proporcionalmente ao raio desse círculo que eu estou pegando. Né? Então, se eu dobrar R, eu dobrei o campo. Até o limite, quando eu chegar aqui na borda do fio. Quando eu chegar na borda do fio, esse Rzinho vai virar Rzão, né? Rzão vai cancelar com o quadrado desse Rzão aqui. Vai ficar μ0i sobre 2πrzão, que era o que a gente tinha encontrado para um fio. Quer dizer, no momento que eu for para fora do fio, eu obtenho de volta aquilo que a gente já tinha encontrado, que faz bastante sentido. Então, aqui embaixo eu botei, né? Quando o R for maior ou igual a Rzinho aqui, essa expressão se resume a essa, aqui para menor, né? Ou igual. Então a gente tem o campo dentro do fio, ele cresce linearmente até chegar na borda, e depois ele cai com a distância, cai com o raio, né? Depois que eu estiver fora do fio. Sim, ó. Até o limite do fio ele cresce linearmente. Depois a gente tem essa hipérbole equilátera que ele cai com 1 sobre R fora do fio. Dúvidas por enquanto, pessoal? E não se preocupem, tá? No caso aqui, é mais uma ferramenta para vocês calcularem, mas de maneira geral, para a cidade de magnetismo 2, a gente acaba não aplicando muito nem a lei de Gauss, nem a lei de Ampère. Vai aplicar talvez um pouquinho no próximo capítulo, mas só para encontrar resultados. A gente raramente fica utilizando ela o tempo inteiro, tá? Então não se aperreiem com isso. E aí, só para terminar os exemplozinhos de utilização de lei de Ampère, a gente vai tentar calcular o campo de um toroide. Então, imagine lá que você pega uma rosquinha, né? Envolve um fio ao redor dela aí. Note que se a corrente entra por aqui, ó, ela circula, né? Vindo aqui por trás, depois vem aqui pela frente, depois vem por trás, vem pela frente. Então, por trás ela está sempre saindo, né? Indo radialmente para fora, e por cima ela está sempre indo radialmente para dentro. Então, quando eu acabar de dar a volta aqui, né, que é por cima, ela está radialmente para dentro, e aqui, nessa parte do fio que está por baixo, ela está radialmente para fora. Aí a corrente vai embora, né, depois de ter percorrido o fio. Se a gente quiser calcular o campo de um toroide, no caso, a gente tem que primeiro definir um caminho. O caminho que eu vou escolher é esse centrado no toroide, circulando ele aqui. Ó. Caso eu vou explorar a geometria, né? Eu imagino que eu tenho várias espiras circulares. Eu sei que o campo ao redor, dentro de uma espira circular, a gente já calculou isso, né? Então, o campo no centro de uma espira circular. Imaginem que tem uma espira percorrida por uma corrente. O campo no centro dela. A gente já calculou, né? A ponta, né? Mais ou menos assim. E então ele se eu tenho várias espiras iguais, né? Ele vai ser sempre perpendicular aqui à espira, no centro, e vai ter sempre o mesmo valor no centro, né? Que vai estar ligado
a distância, o tamanho da espira, de maneira que se eu... Aqui nessa espirazinha, ele deve estar apontando... Deixa eu ver, a corrente está assim, ele deve estar apontando para cá. Aqui nessa outra espira, ele deve estar apontando para cá. Bem aqui, ele deve estar apontando para cá, como está marcado aqui para setinha. Então, ele vai estar sempre tangenciando esse caminhozinho azul que eu marquei aqui. Então, esse caminho é um bom caminho, porque eu posso tirá-lo para tirar o campo para fora da integral de linha, né? Certo? Opa, fiz errado aqui. Então, vamos lá. Se a gente fosse transformar isso aqui num problema, seria mais ou menos assim. Um toroide é uma bobina que se dobra fechando um círculo. Ele se dobra percorrendo esse círculo aqui, né? De maneira a fechar um círculo. Use a lei de Ampère para determinar o campo magnético dentro e fora do toroide. Seria um tipo de problema que a gente... Uma maneira de analisar o problema seria aquela que a gente pegou e dividiu em espiras. Se a gente não quiser dividir em espirazinhas, né? Se não quiser trabalhar, digamos, daqui para cá fazendo um círculo, né? Então, vendo assim, fazendo aqui, tarará, como fosse uma espirazinha. Eu posso analisar também como se cada pedaço da espira fosse um fio. Aí eu faço aquela regrinha lá da regra da mão direita para ver o sentido do campo. Você vai encontrar a mesma coisa que a gente já comentou, né? Ao longo do caminho circular, o campo é paralelo ao DL, né? Quer dizer, é tangencial ao caminho. Então, um caminhozinho aqui desse tipo azul seria bacana. Note, no entanto, que se eu fosse acompanhar aqui a corrente e se eu delimitar esse círculo aqui como sendo o meu caminho, né, a área achurada, né, a área que está delimitada por esse fio, é essa parte de dentro aqui. Ó. Note, então, que a corrente, né, que sai do fio, que aqui está representada por essa bolinha, né, saindo do fio, indo para a esquerda e agora descendo, né, que aqui está representado por X, né, indo perpendicular à tela, essa parte da corrente aqui, ó, não atravessa esse círculo. A parte delimitada por ele está aqui dentro, né? Ó. O círculo é o que tiver aqui dentro. Então a corrente ela entra e atravessa a área aqui. Mas a parte de fora da corrente, essa parte aqui, ó, desse fio aqui que está saindo, né? Não atravessa a área delimitada por esse caminho. Entenderam, pessoal? Deixa eu fazer esse desenhozinho de novo aqui. Imagine que a corrente... Deixa eu limpar isso. Imagine que eu vou fazer uma parte da corrente, tá? Então a corrente saiu e vai entrar de volta, né? Certo? Opa. E aqui eu vou fazer o círculo. Meu caminho, e aqui a parte achurada. Então, uma parte da corrente, né, eu vou fazer ela aqui com o vermelho. A corrente está vindo aqui, né? Depois vem para cá e atravessa o círculo aqui, ó, descendo, né? Atravessa esse círculo. Mas essa daqui não atravessa, nem essa. Essa parte da corrente aqui não atravessa, nem essa. Vocês conseguem entender isso, pessoal? Somente essa partezinha que está entrando aqui, é que vai estar realmente delimitada pelo fio, vai estar entrando aqui no fio, entrando no caminho, desculpe, e que essa daqui não entra no caminho, não atravessa o caminho. Bom, espero que sim. Então, como é que a gente faria? Lei de Ampère. Sei que ao longo desse caminho azul o B é constante, né? E paralelo ao DL, então ele vai para fora. Esse caminho aqui, vamos dizer que ele tem um raiozinho Rzinho, então essa integral de caminho vira 2PRzinho, o B já foi para fora, igual a μ0i, em que o i é o i que está contido que atravessa a superfície delimitada por este caminho. Bom, no caso aqui é o i inteiro, né, porque
essa corrente, ela vai atravessar o fio e aí o campo dentro desse negócio, dentro do toroide, é dado simplesmente por μ0i sobre 2πr. Já se eu fizesse fora, para encontrar o campo fora, né, então passaria um círculo fora, aí eu teria duas correntes, né, no caso a corrente I entrando e uma I saindo, né, uma com um sentido e outra com um sentido oposto, elas se cancelariam, e aí o campo magnético fora de um toroide daria zero. Então, aqui esse argumentozinho, né, dela entrar e sair, ela serve para a gente diferenciar dois caminhos diferentes. Um, que é para calcular o campo dentro do toroide, aí a corrente só entra na área, né? Então, ela é positiva e vai ter o valor da corrente que você está trabalhando lá. Então, fica fica μ0i sobre 2πr, em que R é o centro do teu toroide, né, o raio do centro do teu toroide. Já, se você quiser calcular o campo fora, aí você tem corrente entrando aqui e saindo aqui, né? Então, elas são opostas, né? E se cancelam, e aí o campo fora do toroide é simplesmente zero. E essa é mais uma aplicaçãozinha da lei de Ampère. Quer dizer, o campo fora de um toroide é zero e dentro de um toroide tem a mesma cara de um fio. É μ0i sobre 2πr. Então, matematicamente, ela tem a mesma cara de um fio. E esses são os exemplos, essencialmente, com as simetrias que a gente acaba explorando no nosso curso. Como eu falei para vocês, a aula passada era só para fechar mesmo e dar toda a matéria que estava nos capítulos do Tipler, né, que envolvem essa parte de campo magnético, né? Então, ela não tem grandiosíssima utilidade para a gente, senão dá uma outra maneira de calcular aquilo que nós já havíamos calculado. Tá? E aí vocês vão aprofundar isso mais provavelmente no futuro, depende do professor que vocês tiverem de eletromag. Né? Até porque eletromag 1, em geral, a gente não chega até a parte de magnetismo. Né? Eletromag 1, que é o obrigatório para vocês, a gente vê até a parte de, no máximo, até a parte lá de polarização, etc., que é campo na matéria, campo elétrico na matéria. E aí, eletro 2 aqui, eletromagnetismo 2, aqui vocês têm realmente essa parte mais de magnetismo aprofundada. Aí vocês vão ver de novo o Biot-Savart com muito mais profundidade, né, de Ampère, etc. Ok, pessoal. Isso, a Daniela está perguntando, no caso, ficou na quarta, né? Havia sido pedido que as provas ficassem na quarta, né? E sim, a gente já terminou nossa matéria. Essa matéria que praticamente nem cai na prova, tá? Não cai na prova. É só para fechar. E aí a gente vai... Depois da manhã, né? Quarta. Isso, quarta-feira. Beleza. Então, só para lembrar, às 1h da tarde. Nós não teremos aula, né? Não vai ter link do Zoom, não tem que entrar. Mas em torno de 1h da tarde, vai estar lá naquela paginazinha lá do nosso curso. Em vez de ter o PDF da aula, né? Os slides, vai estar a prova. Vocês entram lá, baixam a prova. E vocês entregam no e-mail que você já conhece, sesmog@icloud.com, até às 4h da tarde, aquela provinha feita. Pode tirar foto, manda por e-mail, tá? Pode preencher fazendo um papel. Por favor, bote um enunciado, porque às vezes não fica claro qual a questão que vocês estão fazendo. Então, questão 1, copia o enunciado, faz a resolução. Questão Professor, 2, oi. então o conteúdo vai ser todo menos dessa aula de hoje, né? Essencialmente é isso. Eu só quis deixar para dizer no final, porque senão vocês não iam prestar atenção na aula de hoje. Tá? Mas esse daqui foi mais para fechar mesmo a matéria. E é por isso que eu botei a prova para quarta, porque eu sabia que essa matéria não ia cair. As questões estão feitas lá e não vai cair essa matéria. Então, a prova vai ser mais ou menos no nível No da mesmo lista. nível,
Mais ou menos o mesmo nível da lista, tá? Eu falaria que é um tiquinho mais difícil, porque ela tem menos questões, né? Então, é um tiquinho mais difícil, mas questão que dá para fazer em 1h30. Certo. Então, 3 questões que dá para fazer em 1h30, meia hora cada questão. Mas eu vou dar 3 horas para vocês fazerem. Então, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Ok. Bom, pessoal, então a gente se vê na quarta-feira. Aliás, não se vê, né? Então, na quarta-feira, por favor, entrem no... Eu vou lembrar vocês, claro, no WhatsApp. Entrem no nosso site, baixem a prova e entreguem dentro do horário. Oi? Beleza. Me diz aquele, só termina aí, que depois eu quero tirar uma dúvida. Não, é isso. Eu vou botar no WhatsApp, lembrar vocês para todos entrarem no site. Vou até botar o link, ó, da aula do dia, né? Falar, tá aqui, entrem aqui, por favor, baixem o PDF. E aí, pronto, vocês têm até às 4 da tarde para entregar a prova. Alguma dúvida, pessoal? Com relação a essa integral de linha, a gente vê em qual conteúdo, assim? Bom, em teoria, vocês deveriam ter visto em métodos 3, em cálculo 3. Tá? Na prática, vocês vão ver isso realmente em eletromagnetismo. Ah, tá certo. Talvez alguns professores acabam dando isso também em métodos 1, métodos matemáticos 1. Mas acaba que tanta coisa para estudar em métodos 1 que o cara pula. Então, você vai acabar vendo isso oficialmente em eletromag. Em eletromag, vocês vão estar vendo. O primeiro capítulo do livro de eletromag é só uma revisão de álgebra vetorial. Então, vocês vão ver partícula escalar, produto vetorial, ver produtos triplos, etc. Vão ver integrais de linha, integrais de superfície, integrais de volume. Vão ver alguns teoremas que são importantes. Vão ver um operador chamado nabla, que vai ajudar a gente a medir coisas como fluxo, como circulação. Um operador diferencial chamado nabla é como se fosse um delta de cabeça para baixo. E vão ver também coordenadas curvilíneas, né? Então, coordenada esférica, coordenada cilíndrica, isso é o primeiro capítulo, em geral, de eletromagnetismo. Então, em geral, ela... Professor, só uma dúvida mais conceitual. Uhum. É, só uma questão mais conceitual. Tem situação em que existe o torque, mas não existe força magnética. E também existe o inverso, né? Que não existe, desculpa, torque, mas não existe força magnética. Assim, em situações de acordo com a geometria do problema, pode haver o torque, mas não pode haver força magnética? Não, o que gera o torque magnético, no caso, são as forças magnéticas. No caso, a diferença de forças magnéticas, né? Diferenças não, né? A ponto de aplicação da força magnética. Então, se você tem uma coisa que não é uma carga, se você tem um monte de carguinha andando, né? Corrente. E por causa do ciclo, por exemplo, uma situação como a espira, em que quem está de um lado da espira, o lado oposto pelo diâmetro, vai estar circulando no outro sentido, né? Então, digamos, você tem um círculo, digamos que fosse aqui uma espira, uma carguinha que, se a corrente é nesse sentido, ela está indo para cima e a outra está indo para baixo. Então, você tem forças, a força resultante é zero, porque se você considerar o corpo como um todo, a somatória das forças aqui vai dar zero. Uma vai estar apontando, digamos, para fora do quadro, a outra vai estar para dentro do quadro. Mas, como o ponto de aplicação delas é diferente, você tem torque. Então, como em diversas situações na mecânica, você tem situações em que a força resultante ela é zero, pega um círculo, uma roda, prende ela aqui no centro. Não precisa nem prender ela no centro, não. Sem prender no centro. É uma roda. Se você aplicar uma força de 1 newton para cá, aqui em cima, e uma força de 1 newton... Opa! Será para estar paralela uma à outra. Uma força de 1 newton para cá, se elas têm o mesmo módulo, né? Então, mesmo módulo, mesma Estão direção em e sentidos equilíbrio, né? opostos. A somatória das forças é zero. Elas, no caso, a força gera o torque porque elas não estão na mesma linha da reta suporte. Exatamente. Então, com relação a esse ponto aqui,
elas vão estar gerando um torque, então você tem rotação, mas você não tem translação, né? Então, ali, esse corpo não vai ser acelerado translacionalmente, mas ele vai ser acelerado rotacionalmente, ele vai girar. Essa roda vai fazer isso. Vai dar uma girada. Então, isso é mecânica, né? Então, da mesma maneira, você tem situações em que você não tem força resultante magnética, mas você tem torque magnético. Eu acho que era essa a tua dúvida, não? Isso. Tá Não só bom. isso mesmo. Pois muito bem, pessoal, eu já vou ter que começar daqui a 1 minuto a próxima aula. Então, a gente, vou lembrar vocês da prova próxima aula. Ou pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Tchau a todos e a gente se vê semana que vem.